De volta com o nosso programa Entre Amigos. E tenho a satisfação, mais uma vez, em ter aqui a presença do médico amigo, Dr. Cláudio Neves, que tem sempre trazido informações do interesse de todos vocês. Hoje vamos abordar um tema que, aliás, eu estive conversando com ele há cerca de 2 semanas. Há uma preocupação muito grande no que diz respeito à propagação do iodo, para que se use sem antes haver uma consulta médica ou um levantamento de um diagnóstico através de exames clínicos, para que a pessoa realmente tenha ou não condição de fazer o uso sem que haja consulta médica. E isso está acontecendo muito. Já foram constatados por diversas vezes problemas e mais problemas com pacientes. Doutor Cláudio, realmente é preocupante. É verdade, Ludwig. É um tema de saúde pública. Aqui em vários países, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma deficiência enorme no planeta, em vários países, de iodo, solos pobres em iodo. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece aqui no Brasil, e essa deficiência de iodo leva a uma necessidade de suplementação. Isso já acontece oficialmente há vários anos no Brasil. O governo obriga que se adicione iodo no sal, né? Por quê? Porque o iodo tem uma importância grande para a saúde, né? E a gente vai entrar no que você falou, as pessoas estarem suplementando de forma aleatória. Porque toda essa história do iodo leva a essa busca de usar de forma aleatória iodo e suplementar com Lugol e as pessoas fazerem. A gente então vai falar hoje no programa de hoje, você pediu, sobre a questão da deficiência e o excesso. Porque eu tenho esses casos, vou até exemplificar no consultório, alguns casos que eu tenho. Então vamos lá, mas primeiro entender a questão do iodo. O iodo é importantíssimo para a saúde. Então a gente tem essa deficiência. Os vegetais no Brasil, eles crescem bonitos, mas eles são pobres em iodo. Então você pode ter como um animal, né, cresce deficiente, o ser humano pode estar enorme, né, e ter uma deficiência de vitamina, de mineral e crescer com aquela deficiência que pode trazer maior risco para alguma doença, para um rendimento intelectual, um rendimento físico, gerar uma disfunção em um órgão, uma doença crônica. Então isso acontece com o ser animal e acontece com as plantas também. Então as plantas crescem deficientes de alguns minerais, que a gente já falou aqui de zinco e também iodo no Brasil. O que é que acontece? Então, repetindo, o governo obriga a suplementação de iodo no sal. Aí nós temos então o quê? Uma população que cresce mais longeva, grande parte da população depois dos 60 anos passa a ter hipertensão, né? 50% ou mais, e começa a não ingerir a quantidade de sal suficiente, porque tem medo de a pressão subir. Então, nada correndo do sódio, acaba ficando sem iodo. E aí a gente consegue constatar, fazendo exame em consultório, essas pessoas, e até mais jovens, né? Eu peguei essa semana uma pessoa com 30 e poucos anos, a mulher querendo engravidar, planejando, faz nos exames, foi lá, tinha feito vários exames, eu pedi o iodo, ela com o seu ginecologista, o iodo estava baixo. O que acontece no Brasil? As pessoas não dosam iodo. A gente tem um erro no planejamento da questão de saúde pública no Brasil, de gerenciamento governamental. As pessoas não dosam, mas quem dosa, dosa de forma... Aí o que acontece? A gente tem o quê? A Agência Nacional de Saúde não obriga os planos de saúde a pagarem a dosagem de iodo. E isso cria um costume errado na medicina, a pouca dosagem e verificação dos níveis de iodo pelas pessoas. Então, quando a pessoa faz, aí grande parte da população está vendo deficiência. Eu falei da questão da jovem que eu atendi querendo engravidar, porque o iodo baixo na pessoa que engravida, a gestante, pode gerar alterações no feto e a criança também. Doenças antigas conhecidas, que é o cretinismo. A criança pode nascer com deficiência mental, retardo mental, pode ter surdez, pode ter alterações neurológicas diversas. Então, para vocês entenderem a importância do iodo, né? Então, a falta do iodo dá causa nas pessoas a questão do bócio, que era o bócio endêmico, por isso foi colocada a questão da necessidade de colocar iodo no sal. O governo obriga toda a indústria que vende sal que adicione iodo no sal. Então, a gente tem isso aí. O que é que acontece? Então, o iodo tem uma importância grande. Já tem estudos mostrando que o iodo não é importante só para a tireoide. O iodo tem uma função muito boa e muito importante para a tireoide. Então, as pessoas que têm por exemplo, a falta de iodo leva ao bócio, a insuficiência da tireoide e ao hipotireoidismo. O tecido nosso que possui maior concentração de iodo é a tireoide. Então, a tireoide trabalha precisa do iodo, que é importantíssima essa tireoide para o bom funcionamento do corpo, para o rendimento físico, intelectual, né? Para que você tenha realmente uma boa disposição física, controle de peso, todo, o humor, né?
tudo funcionando perfeitamente. Mas outras glândulas também já tem estudo, Dudu, já crescendo, mostram que podem, né, ter a necessidade de ter um nível de iodo adequado. A glândulas mamárias, na mulher, ovários, já tem estudos começando a evidenciar talvez doenças cistos, né? Em mamas, em ovários, próstata, alteração em próstata por deficiência de iodo. Então, até para a saúde da pele também, já começa a se olhar que tem as glândulas, né, que você vai ficar bem hidratada a pele. Então, a questão do iodo, ele passa a ter uma importância grande. E isso tudo que eu estou falando leva as pessoas a terem uma preocupação grande com o iodo. Aí, do mesmo jeito que você tem a deficiência, que não é bom, existe agora, e tenho constatado no consultório, pessoas com excesso de iodo. Aí começa a ter suplementações aleatórias. O pessoal começa a assistir na mídia de forma irresponsável, às vezes. O pessoal começa a fazer vídeos e mandar suplementar sem controlar, sem ter o controle médico. E as pessoas começam a suplementar com iodo e às vezes é que você pega uma pessoa, né, 50 anos de idade, o rim já não é mais o mesmo. E aí eu tenho uma paciente de 43 anos. O que é que acontece? Ela com iodo elevadíssimo. Ela já com iodo elevadíssimo e a tireoide atrofiou. O iodo dela 2.000 e tanto a dosagem com a tireoide atrofiada. Então, o que é que acontece? Ela com hipotireoidismo, porque gerou uma atrofia por excesso de iodo. Então, tanto a deficiência faz mal, como o excesso. E não só idosos, pessoas jovens também, que eu atendo pessoa de média idade no consultório e a gente observa isso. Fazendo a parte de gerontologia, a parte de prevenção, não é a geriatria. A gente faz, eu sou geriatra e gerontólogo. E aí a pessoa procura fazer a prevenção. E aí o que acontece? A gente observa essas coisas acontecendo. Então é importante alertar que a gente tem tanto deficiência no Brasil como excesso. Então o que é que a gente precisa? Um monitoramento. Quando você for fazer seus exames, colesterol, glicemia, triglicérides, for olhar tudo o seu exame de sangue anual, que você também peça ao seu médico que acrescente a dosagem do iodo, né? As pessoas podem fazer tanto no sangue como na urina, dosar o iodo na urina, urinário. E aí você vai observar se realmente tem excesso ou deficiência, porque é muito importante a incidência crescente. Tem estudos no mundo mostrando uma incidência grande, de percentual grande da população com alteração dos níveis de iodo. Se a pessoa for dosar o seu iodo ao seu bel prazer, à base de alimentação usando crucíferas, por exemplo, você acha que essa pessoa atingiria a normalidade apenas com alimentação? A alimentação foi muito boa a pergunta. Você colocou muito bem. Foi bom, você completou, fez completar. Então, o que acontece no Brasil? Nós temos um solo pobre em iodo. Onde é que existe iodo na natureza nos níveis adequados? No mar, né? O mar, o sal marinho, ele tem um equilíbrio mineral maravilhoso. A água do mar. A água do mar tem todos os minerais em equilíbrio e equivalência, né? Quase equivalência com os níveis necessários do nosso sangue. Então, a água do mar, ela realmente é vital. Ela tem os níveis, se você pegar os gráficos, já tem estudos mostrando dos níveis de sódio, de zinco, de tudo no mar, e você fizer isso com os níveis sanguíneos, você vai ver uma equivalência proporcional. Então, você tem uma água com equilíbrio mineral muito bom, e a água do mar ela é rica em iodo. Então, por isso que os crustáceos, você está falando, os alimentos peixes do mar, eles realmente ajudam a alimentação que tenha, como é que se diz, elementos marinhos, vai ajudar a manter um bom nível de iodo. Isso é importantíssimo, você colocou, a gente está trazendo aqui. Então, é importante. Já o nosso solo é pobre, mas o mar é rico em iodo. Além dos marinhos, eu quero me referir também às hortaliças, no caso, brócolis, couve-flor. Você sabe que aí contém um alto índice de iodo. Se a pessoa exagerar também, será que... Aí é que está. Nem sempre essas hortaliças têm esse nível alto de iodo. Um risco que está acontecendo é uma suspeita, não tenho certeza, Luiz. Peguei alguns pacientes, porque o que acontece? À medida que você envelhece, aquele uso do Lugol é aleatório, é um perigo. Pessoa com 50 anos, 60. Por quê? Esse uso aleatório causa um excesso de iodo. E você sabe que a função renal vai diminuindo depois dos 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, você vai perdendo função renal, 1% e cerca de 1% por ano. Quando você chega a 50 anos, 60 anos, às vezes você tem 2 índices que equivale a 1. Isso depende, uma média. Então, o que é que acontece? É importante
estar atento a isso, porque as pessoas ficam suplementando de forma aleatória, porque assistem no YouTube vídeos que tem que usar Lugol, e o rim não consegue colocar aquele excesso para fora e você acaba tendo um excesso de iodo no organismo que vai lhe fazer mal. Então tem que ter cuidado e não fazer reposições aleatórias. Nos alimentos aí, o que é que acontece? O pessoal aprendeu, que é perigoso no Brasil, a lavar as plantas verdes, as folhas, com soluções de Lugol de iodo. E muitas vezes podem não enxaguar muito, porque acha que está protegendo, é melhor não enxaguar muito, deixar... Para tirar as pesticidas. Porque o iodo ele é bactericida, ele combate fungo, bactérias, o iodo tem esse papel também. Ele tem aquelas soluções, vocês vão aquelas soluções roxa de iodo que você bate nos animais para matar fungo, colocar. Então, você tem algumas coisas com iodo que o pessoal usa, soluções de iodo. Antigamente os sprays para amidalite, não sei se você se lembra, a base de iodo. Então, o que é que acontece? O iodo ele é bactericida, ele é fungicida, ele mata fungos, bactérias, e as pessoas usam para utilizar a utilização do iodo nas hortaliças. E se não houver não enxaguar bem, não tirar muito o excesso de iodo que foi colocado, algumas pessoas podem começar a ter excesso de iodo. Eu tenho encontrado no consultório, não tenho com certeza, alguns pacientes com iodo muito elevado e que têm o costume de comer muita folha. E aí eu não sei a questão do cultivo dessas folhas. Já tive relato de paciente de dizer que em alguns sítios, algumas plantações, as pessoas colocam as folhas para descansar em soluções em tanques com água iodada. Então aí precisa se ter cuidado com isso no Brasil, porque com a moda crescente, sem um estudo adequado que pode trazer perigo à saúde. Então lavar as folhas sempre, cuidado com o excesso de iodo sempre. Inclusive as crucíferas, que são os brócolis, o couve-flor, couve comum, ela, se feita, ingesta de forma excessiva, ela é bossificante. Aí vai justamente o que você colocou aí, que o iodo demais é prejudicial, de menos também. Então, eu acho o seguinte, que a gente deve concitar todo o pessoal que nos acompanha, todos os telespectadores, que não façam o uso de forma aleatória. Não, que se verifique o nível de iodo no consultório, que na sua avaliação frequente, regular de avaliação de saúde, inclua, ou peça ao seu médico que inclua a avaliação dos níveis de iodo. É um exame caro? Não. Às vezes é porque os planos não cobrem e acaba se tendo o costume de não estar colocando. No Brasil, a gente tem, começa a se ter costumes errados em função de ditames empresariais. Então, a gente acaba tendo erros nesse sentido, no acompanhamento adequado da saúde. Nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Oriente Mag, cuidando bem da sua saúde. Colchões magnéticos completo, melhora o sistema imunológico. Direto da fábrica, 15 anos de garantia. As 10 primeiras ligações ganham box e cabeceira. 7999914300.